Dia. Este módulo é sobre a componente de ordenamento e albufeiras e o que podemos fazer para as proteger ambientalmente. Vamos abordar os tópicos relacionados com a introdução a este tema, essencialmente o motivo do porquê o planeamento de ordenamento de albufeiras. Vamos abordar e referir um pouco o enquadramento legal em Portugal, que na realidade dos vossos países terá que ser adaptado naturalmente. Vamos falar um pouco sobre como elaborar planos de ordenamento de albufeiras em Portugal, em albufeiras de águas públicas, que são albufeiras que têm usos públicos. E vamos depois falar numa alteração que houve mais recentemente no nosso país, que fez evoluir os planos de ordenamento para programas especiais de albufeiras, com algumas nuances jurídicas e estratégicas também. E iremos referir isso em particular. Faremos sempre que possível umas pontes com Moçambique e com Cabo Verde para ajustar à vossa realidade nacional. Começamos então por referir o porquê da necessidade do ordenamento das albufeiras. As albufeiras existentes são criadas com diversos fins, quer seja um abastecimento público, quer seja o regadio, quer seja a produção de energia elétrica, e obviamente que tal introduz valores ambientais, económicos e sociais às suas albufeiras e constituem reservas estratégicas em períodos de escassez hídrica. Só que a água dessas albufeiras são extremamente vulneráveis e estão expostas aos impactos dos usos nas suas margens. E por isso é necessário proceder a um planeamento cuidadoso, assegurando que as atividades que existem nas suas margens não vão comprometer os usos a que a albufeira se destina. Para o efeito, elaboram-se os tais planos específicos, que são instrumentos dedicados precisamente à proteção da albufeira, que têm como objetivo proteger e valorizar esses recursos hídricos da albufeira e também estabelecer todas as atividades possíveis, quer no plano da água, quer no território envolvente a albufeira. Todas estas questões têm naturalmente que ter subjacente uma legislação que lhes dê substrato, que oriente toda esta questão. Em Portugal, a Lei da Água é uma adaptação da Diretiva 4 da Água da Comissão Europeia. Todos os países que integram a União Europeia têm que estar subjacentes à lógica desta diretiva e transformá-la, traduzi-la para o direito nacional, com as nuances associadas à nossa Constituição e à nossa legislação. Mas, no fundo, o que esta legislação diz é que, ciente dos valores ambientais, económicos e sociais dos recursos hídricos, não só das albufeiras, mas de todos eles, o planeamento e gestão destes recursos visa compatibilizar de uma forma integrada a sua utilização sustentável, ou seja, os usos humanos, os usos antropogénicos que nós fazemos, com a proteção e valoração desses recursos hídricos. Pretende também assegurar que protegemos as pessoas e os bens contra fenómenos extremos associados às águas. No fundo, o que se pretende aqui assim alcançar, além da proteção e segurança das pessoas e bens, é uma utilização racional, inteligente, equilibrada, que balanceie estes usos antropogénicos com a valorização dos recursos hídricos. E, portanto, todos estes usos devem ser planeados e regulados. As utilizações desses recursos hídricos também, quer no plano de água, quer nas zonas confinantes, de modo a proteger a quantidade e a qualidade das águas, os ecossistemas aquáticos, e assim protegemos também os ecossistemas terrestres deles dependentes, e ainda a proteção dos nossos recursos sedimentológicos. Ao abordarmos estas questões, levantamos logo preocupações relacionadas com a titularidade dos recursos naturais, quer hídricos, quer terrestres. O que é que isto quer dizer? Em Portugal, quer continental, quer insular, as águas são do domínio público. Quer as próprias águas, quer os seus leitos, pertencem ao domínio público hídrico. As margens, pelo contrário, são privadas. O terreno, digamos em si, é privado, contudo, de acordo com a legislação nacional, uma faixa de 30 metros é sujeita a uma servidão pública. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, apesar de os terrenos serem privados, o dono não pode, por exemplo, negar o acesso à albufeira ou ao rio, ou seja, há uma faixa que é quase como que de utilização privilegiada do cidadão
em comum do cidadão geral e, como tal, apesar de ter um uso privado, o dono não pode negar esse acesso. Isto não tem propriamente a ver com o ordenamento das albufeiras, isto tem a ver com a legislação em si de acesso aos recursos hídricos e, portanto, estamos a falar de conceitos ainda antes do ordenamento em si. Contudo, é extremamente importante conseguir definir a propriedade, a titularidade destes recursos, porque depois todas as ações a implementar vão, obviamente, depender desta titularidade. O planeamento e a gestão dos recursos hídricos em Portugal, de que o ordenamento das albufeiras não é exceção, rege por princípios fundamentais da política ambiental europeia. São eles os princípios de precaução e prevenção, que são em si princípios básicos muito semelhantes. Um aplica-se no caso de nós conhecermos os impactos expectáveis e o outro no caso em que não conhecemos. Por exemplo, se nós fizermos a descarga de uma matéria orgânica, quer proveniente de esgotos humanos, quer de outra fonte, nós sabemos que a degradação dessa matéria orgânica vai consumir oxigênio do meio hídrico, que, se é excessivo, poderá até causar a mortalidade de peixes. Ou seja, isso é um impacto conhecido. E, como tal, estamos a falar do princípio da prevenção. Contudo, se tivermos uma nova indústria que vá descarregar substâncias que nós não sabemos qual será o impacto no rio, estamos a falar de impactos desconhecidos. Então, por precaução, vamos ser cautelosos e pensar nestas consequências e utilizar um princípio da precaução. Outro princípio muito importante é que se considera que a correção da poluição deve ser feita na fonte e não no meio hídrico. Nós sabemos que o meio hídrico tem alguma capacidade de degradar e depurar algumas substâncias, nem todas. Tem a capacidade de depurar, por exemplo, matéria orgânica, mas não tem a capacidade de depurar metais pesados ou outras substâncias químicas que não sejam convertíveis em fórmulas mais simples. E, portanto, a ideia, em princípio, é não poluir os recursos hídricos, tentar corrigir a poluição na sua fonte e não no local de impacto. Isto é extremamente importante, até para introduzir uma justiça social. Por exemplo, se nós formos poluir uma albufeira para abastecimento público, a estação de tratamento dessas águas terá que ter um nível de tratamento muito exigente e quem é que vai pagar? A comunidade que vai beber essa água, porque não a comunidade que teve a descarregar para essa água. Portanto, tudo isto levantam questões que são extremamente importantes e o princípio base que orienta e regula estas questões é que se deve efetivamente corrigir na fonte e não após a descarga. O outro princípio é o princípio do poluidor, utilizador, pagador. Se o utilizador não conseguir evitar a poluição na fonte, então terá que haver e ser acautelado um princípio de pagar e contribuir para a sua correção. Estes princípios tutelam toda a gestão dos recursos hídricos em Portugal, que, como já referi, o ordenamento das albufeiras não é exceção. Reparem que até ao momento eu falei em questões que dependem muito da conjuntura. Falei em valores ambientais, económicos e sociais. Eles variam com a albufeira, variam com o fim dessa albufeira, com a finalidade, com os usos que lhes estão associados, variam com a região em que estamos, variam com o país em que estamos, variam com um conjunto de circunstâncias. Por outro lado, a legislação varia com a sua nacionalidade também. A legislação portuguesa não tem que ser igual à legislação moçambicana ou à legislação cabo-verdiana. Portanto, a legislação que contextualiza todas estas questões da gestão dos recursos hídricos e da proteção das albufeiras está obviamente muito interligada à legislação existente. A própria titularidade dos recursos água e solo não tem que ser igual de país para país. Portanto, estou a falar em questões que não são propriamente questões naturais, são questões já da sociedade, todas elas muito dependentes da conjuntura. Mas também temos um conjunto de características naturais que também são determinantes quando consideramos como fazer o planeamento e o ordenamento. As condições edafoclimáticas, tais como o clima, o relevo, se a envolvente de uma albufeira é extremamente declivosa ou não, que permita ou não a instalação de diferentes usos, a litologia, o clima da região, a radiação solar, a composição atmosférica, o nível de precipitação. Portanto, tudo isto são condições que vão fortemente influenciar o ordenamento
das albufeiras em Portugal. Outra questão, por exemplo, é a dimensão das bacias hidrográficas e a capacidade de armazenamento das albufeiras. Estamos a falar de bacias hidrográficas de elevada dimensão, reduzida dimensão. Estamos a falar de albufeiras de grande capacidade de armazenamento. Estamos a falar de albufeiras que secam praticamente no verão. Do que estamos nós a falar? Depois também a estrutura da administração em si, a administração nacional, a administração regional, que obviamente varia com o contexto do país ou da região onde nos encontramos, a própria ocupação humana na envolvente da albufeira. Portanto, há um conjunto de circunstâncias que influenciam o ordenamento de cada albufeira e o que é preciso ter presente é que estas questões são totalmente dependentes da conjuntura nacional e, portanto, nós aqui sim estamos a falar de exemplos vocacionados para o caso de Portugal, mas tem sempre que haver uma adaptação, uma lógica subjacente quando se implementa numa outra região. E só para que se tenha um pouquinho essa noção, exemplifico aqui assim com alguns casos de albufeiras de Moçambique, que têm albufeiras de enorme dimensão, como por exemplo os Libombos, Corumana, Macingir. Depois exemplifico com algumas albufeiras existentes em Cabo Verde, que são albufeiras de pequena dimensão, e as barragens em si também são elas de pequena dimensão, e albufeiras que chegam a secar em períodos do verão e anos de maior seca. Obviamente que o contexto do ordenamento, como é que a gente protege estas albufeiras, terá que ser naturalmente diferente, e aqui sim estamos a falar sobretudo de condições naturais. Como já referi também, e agora vamos entrar no enquadramento legal, toda a execução de medidas de proteção, de toda a execução da gestão dos recursos hídricos tem que ter sempre uma legislação subjacente. Em Portugal, como também já referi anteriormente, é a Diretiva Quadro da Água da União Europeia que norteia a nossa lógica de gestão. Ela foi traduzida, transposta para o direito nacional através da Lei da Água e também temos como muito importante a controlar isso, como já referi, a Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos. E estes são os princípios gerais de gestão de todos os recursos hídricos, quer sejam interiores, quer sejam costeiros, quer sejam rios, quer sejam albufeiras. Esta legislação contemplava já a necessidade de elaborar planos especiais de ordenamento do território, como é o caso dos planos de proteção das albufeiras, que hoje em dia já se chamam programas especiais. Então, em 2009, saiu uma legislação especificamente orientada para a proteção das albufeiras. Legislação essa que levou à elaboração dos planos de ordenamento de albufeira de águas públicas. Relembro só que as águas dos recursos hídricos são todas do domínio público. O que se entende aqui, assim como águas públicas, é que a utilização dada a estas albufeiras é uma utilização de fim público, como abastecimento de água, como regadio, como produção de energia hidroelétrica, enfim, usos que são gerais. Uma albufeira que tenha uns usos cuja concessão é meramente privada pode não ser considerada uma albufeira de águas públicas e, portanto, não estar sujeita a estes princípios de ordenamento do território. Mais tarde, em 2014, houve uma nova alteração da legislação, mas vamos regressar a ela mais tarde e vamos nos dedicar agora aos planos de ordenamento da albufeira de águas públicas e aos princípios básicos que as norteiam. Esta legislação de proteção das albufeiras tem como principais objetivos a valorização e proteção dos recursos hídricos associados às albufeiras, bem como a proteção e valorização do respectivo território envolvente numa faixa que corresponde à zona terrestre de proteção, que no fundo corresponde a esta mancha verde que aqui está em redor da albufeira e que pode ir no máximo até 1000 metros. Em cada albufeira, o plano de ordenamento não tem que contemplar os 1000 metros, pode ir até 1000 metros, mas pode achar que 500 metros, 400 metros são suficientes e isto é algo que se faz numa análise caso a caso. Inclui ainda uma zona reservada com a largura de 100 metros, onde os requisitos de proteção poderão ainda ser mais elevados caso se justifique. Estes planos de ordenamento têm ainda como objetivo harmonizar as atividades secundárias com as atividades principais, sendo as principais aquelas para as quais a barragem foi construída. Esta legislação
legislação contempla ainda um conjunto de aspectos relacionados com a inspeção, fiscalização e até a aplicação do regime sancionatório caso não sejam cumpridos os princípios existentes. Quando se diz que existe uma zona de proteção terrestre com 1000 metros de largura, 1000 metros a contar a partir do quê? De que linha? O que se estabelece na nossa legislação é que a albufeira tem uma cota máxima correspondente ao nível de pleno de armazenamento e essa linha de água, o contorno dessa linha de água, é que vai estabelecer o limite do que se considera o plano de água e, portanto, as encostas, as margens e a contagem dos 1000 metros, dos 100 metros, é feita a partir dessa linha correspondente ao nível de pleno armazenamento. Além das zonas de proteção, temos ainda umas zonas especiais que são estas zonas a vermelho. Esta zona a vermelho corresponde à zona de proteção da barragem e do corpo da barragem e dos órgãos de segurança. Portanto, é uma zona do plano d'água que está protegida e que impede o acesso a esses órgãos. E existe ainda esta zona a cinzento, que já na parte terrestre, que é o que se considera como sendo a zona de respeito da barragem e que também tem como objetivo proteger não só a barragem, mas também os órgãos associados à barragem. Portanto, são zonas, no fundo, de controle, de segurança, digamos que de isenção de aproximação e de utilizações indevidas que, de uma forma ou de outra, comprometam quer a barragem, quer os seus órgãos de segurança. Foram ainda referidos usos principais e atividades secundárias. Os usos principais são os usos associados aos motivos pelos quais a albufeira foi construída. Portanto, o abastecimento público, a rega, a produção de energia. As atividades secundárias são distintas das principais e são complementares, como por exemplo a pesca, a prática balnear, a navegação recreativa se tal for possível, entre outras. E esta harmonização entre ambas as atividades tem que ser feita, mas temos sempre que começar por respeitar inicialmente as atividades para as quais a barragem foi construída. E neste plano de ordenamento, portanto, nesta legislação que enquadra este plano de ordenamento, estão identificadas um conjunto de atividades que são interditas no plano de água, como, por exemplo, atividades aquáticas recreativas, como, por exemplo, o abeberamento do gado, caso seja uma albufeira para abastecimento público, impede-se a chegada do gado à linha d'água, porque, no fundo, os seus excrementos vão contaminar a linha d'água, impede-se a extração de inertes, enfim, um conjunto de atividades que se considera que é completamente interdita no nível do plano da água. Temos ainda outro tipo de atividades que se consideram condicionadas, portanto, atividades dentro do plano de água que se consideram condicionadas em função de cada situação, como por exemplo a pesca com engodo, a navegação de recreio, enfim, outro conjunto de circunstâncias. A mesma legislação refere ainda quais são as atividades que são interditas e que são condicionadas na zona terrestre de proteção. Os exemplos que eu dei até agora referiam-se ao plano de água, mas a mesma legislação refere quais são as atividades interditas e condicionantes, quer na zona terrestre de proteção, quer na zona reservada, quer nas zonas de proteção e respeito da barragem. As tais que protegem o corpo da barragem em si e os seus órgãos de funcionamento. Mais uma vez, o regime de proteção é assegurado em função dos objetivos de proteção específicos e, para tal, classificamos as albufeiras de águas públicas em diferentes categorias. As albufeiras são de utilização protegida, que é o nível mais exigente de proteção, caso as albufeiras se destinem ao abastecimento público, ou se preveja que venham a ter essa finalidade no futuro, e também aquelas onde a conservação dos valores naturais determina esse nível de proteção. Imaginemos uma albufeira que esteja inserida numa zona de proteção de Portugal, por exemplo, ou outra zona qualquer do mundo. Essa zona de proteção pode ser porque tenha uma grande riqueza de fauna, tenha uns valores ecológicos muito elevados, porque fica na rota de migração internacional de um conjunto de aves ou por outros motivos,
mas que no fundo tenha valores de conservação naturais a proteger. São considerados tão importantes como seja o abastecimento público da população e, portanto, é um nível mais elevado de classificação de albufeira e, portanto, onde se requerem medidas de maior proteção. As que são consideradas albufeiras de utilização condicionada e muitas vezes este condicionamento tem efetivamente a ver não só com a qualidade da água, mas com riscos associados à utilização dessas albufeiras. Imaginemos, por exemplo, que existia uma aldeia, existia uma vila que ficou submersa a quando do enchimento da albufeira. O facto de ela existir pode constituir um perigo para atividades como um mergulho ou outras. E, portanto, há um conjunto de atividades secundárias que são restringidas de acordo com esses riscos existentes. Portanto, quando a albufeira é acondicionada, frequentemente as restrições estão associadas a situações de risco, mas não têm obrigatoriamente que ser. Também podem estar sujeitas, por exemplo, a localizações específicas, como junto a fronteiras, ou zonas onde haja uma grande variabilidade do nível ecológico e químico, porque estejam próximo de uma zona de descarga com difícil controle ou fiscalização, enfim, e que de alguma forma venham também a constituir um risco para a população. E depois há albufeiras que são de utilização livre, porque os usos a que estão associados não são propriamente usos considerados de utilidade pública e, portanto, podem ter um conjunto de ações muito mais diversificado. Esta legislação, e sem entrar agora em detalhe, refere ainda a regimes sancionatórios e temos ainda outros regulamentos que complementam algumas exigências, como o regulamento de navegação em albufeiras, em que caso é que pode ser utilizado, por exemplo, gasóleo, em que caso é que tem que ser só equipamentos elétricos ou sem motor. Enfim, existe um conjunto de normativos e regulamentos acessórios e complementares que ajudam a controlar e a processar todo o conceito da proteção e salvaguarda dos recursos hídricos. Portanto, estes são os princípios básicos que norteiam. Vamos só agora fechar fazendo uma pequena síntese do que dissemos. Portanto, os planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas estabelecem as medidas adequadas à proteção e valorização dos recursos hídricos e asseguram a sua utilização sustentável, vinculando a administração pública e os particulares. Constituem o objetivo destes planos a definição de regimes de salvaguarda, proteção e gestão, estabelecendo quais são os usos preferenciais, condicionados e interditos, quer no plano de água, quer na zona terrestre de proteção envolvente. Estabelecem ainda como articular com outros instrumentos de gestão territorial e de planeamento de águas. Os planos de ordenamento de albufeiras incidem apenas sobre albufeiras públicas classificadas, identificam nomeadamente a delimitação da albufeira e da zona terrestre de proteção, ou seja, dizem, por exemplo, se são 1000 metros, são 500 metros, são quantos metros, e identificam quais são os valores naturais, culturais e paisagísticos a preservar e os usos preferenciais condicionados e interditos. Tendem, mais uma vez, em atenção esta utilização sustentada. Como referi, existem diferentes formas de classificação da albufeira e o nível de proteção é relativo ao grau associado. E o que é importante referir para finalizar é que a implementação destes planos de ordenamento especial são da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente e dos municípios territorialmente competentes, ou seja, os municípios onde a albufeira se localiza, mas também as entidades consideradas nos planos de execução e nos planos de financiamento, ou seja, todas as entidades privadas que ou são proprietárias dos terrenos envolventes a albufeira ou que exerçam algum tipo de atividade nesses terrenos. Vou agora só demonstrar alguns exemplos em Portugal. Este é o caso do Poa de Montargil. Esta área envolvente, que de um lado é mais larga do que do outro, estipula os usos existentes, tem como objetivo, como referido, a proteção da qualidade da água da albufeira. Neste caso, a zona de proteção corresponde a uma faixa de apenas 500 metros, a maior parte é média, não foi considerado necessário superior.
e pretende efetivamente disciplinar os usos, quer no plano de água, quer na zona envolvente. E é sempre este o princípio. Quais os usos, o que é que pode ser feito, quer no plano de água, o que é que pode ser feito na envolvente. Idem para o Poa de Cristo Ver. Esta barragem é uma barragem situada na bacia do Douro, mesmo antes do descarregamento para o mar. E mais uma vez, este plano estabelece o conjunto de regras de utilização, quer do plano da água, quer da zona envolvente à Albufeira. Um outro exemplo ainda é a barragem de Castelo de Bode. A Albufeira de Castelo de Bode abastece para abastecimento público cerca de 1/3 da população de Portugal. Portanto, é uma albufeira extremamente importante para nós. Tem uma capacidade de produção hidroelétrica também bastante elevada. É a reserva estratégica mais importante de Portugal continental, portanto tem critérios de exigência de proteção bastante elevados. A topografia desta albufeira, em algumas zonas, ajuda a que não seja favorável a implementação de agricultura pelos seus declives, mas tem outras zonas que são extremamente apetecíveis para desenvolver atividades turísticas e outras. E existe frequentemente uma pressão muito grande para que sejam licenciadas mais atividades, mas tem que haver um esforço muito grande no controle desta albufeira pela relevância que tem para Portugal continental. Em relação a estes planos especiais, com alguns exemplos de albufeiras de Moçambique e Cabo Verde, neste caso estamos em Corumana, em Moçambique, em que esta seta aponta para o hipopótamo que esteve aqui assim localizado. Se estivéssemos a pensar em Portugal continental, este hipopótamo estaria a violar, digamos que a zona de proteção do corpo da albufeira e dos órgãos de segurança, pensando que, por exemplo, se começasse a turbinar, que impacto poderia ter, quer para o hipopótamo, quer para os equipamentos, a sua presença neste local tão próximo do corpo da barragem. Está aqui sim também demonstrado um exemplo completamente inócuo de pesca em nada prejudica a água nem a qualidade da albufeira. Aqui sim em Corumana vemos o gado ajusante no corpo da barragem, que pode ou não contribuir para a erosão dos taludes. Portanto, é algo que tem que ser sempre olhado com muito cuidado e com muita atenção. Em Portugal, considerar-se que se estaria a violar mais uma vez a zona de proteção do corpo da barragem e dos seus órgãos. Do lado direito temos um posto de alta tensão muito próximo da albufeira, com todos os acessos que isso requer, com toda a manutenção e o que possa vir a implicar. Aqui assim nos pequenos libombos temos o gado que está precisamente no curvamento do corpo da barragem. Esta estrada é sobre o corpo da barragem e temos o gado mais uma vez a pastar na sua vertente sul. Temos infraestruturas de extração de água na imagem do lado direito, exatamente ao lado do corpo da barragem, ainda antes dele terminar, que portanto também pode constituir algum perigo. Mais um outro exemplo é Massingir de gado nos taludes da barragem, não respeitando a zona de proteção. Depois temos exemplos de albufeiras de Cabo Verde, que são barragens de muito pequena dimensão, são barragens localizadas em zonas de reduzida precipitação, com frequentes períodos de seca, com albufeiras de reduzida dimensão que em certos períodos ficam completamente a seco. Portanto, temos aqui assim contextos efetivamente muito diferentes e a maneira como se protegem estas massas de água é totalmente distinta num caso e no outro. Mais um exemplo de uma barragem em Cabo Verde, em que na imagem do lado direito se vê como se pratica a agricultura na zona de jusante, porque efetivamente não há descargas e se aproveita o haver alguma umidade para que se consiga implementar alguma agricultura. E só para finalizar a parte dos planos de ordenamento, refiro que em Portugal há cerca de 180 albufeiras classificadas, das quais 51 requerem a elaboração de planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas. E porquê 51? Porque estas 51 têm usos considerados públicos.
Presentemente estão elaborados quase todos os planos de ordenamento, faltam 7 na região norte que já estão elaborados, mas que estão ainda sujeitos ao processo de aprovação. E vou então agora falar na alteração legislativa que ocorreu em 2014, em que houve uma alteração da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos e do Ordenamento do Território e que fez com que houvesse um novo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Como é que isso se repercutiu em Portugal no que se refere aos planos de ordenamento? Estes planos de ordenamento passaram a ser considerados programas especiais e o que aconteceu como principal alteração foi que estes planos, que eram de ordenamento e que se passaram a chamar como programas especiais, passaram a ser considerados como programas estratégicos. Ou seja, os planos de ordenamento tinham a filosofia de base, a estratégia e tinham as ações de implementação. Neste caso, ao evoluírem para programas especiais, o que estamos a deixar dentro destes programas é a estratégia, é o enquadramento, são as finalidades, são os usos e que são apenas vocacionados para a administração pública e que estão articulados com outro tipo de programas especiais, quer sejam de proteção contra cheias, quer sejam para outros contextos, ou seja, são estratégicos, eles emanam diretrizes. E depois os planos territoriais, como os planos municipais, isso é que vão concretizar as ações específicas, é que vão detalhar e que vão vincular os particulares à sua implementação. Ou seja, os objetivos são semelhantes, o que difere é o enquadramento e a implementação. No fundo, os planos anteriores tinham a componente estratégica e tinham a implementação das opções e agora dividimos em duas partes. Os programas específicos têm o quadro estratégico de desenvolvimento territorial, têm as suas diretrizes programáticas, o âmbito da incidência, a área que se destinam as políticas nacionais e vinculam as entidades públicas. Portanto, são estratégias da administração pública e depois a concretização dessas diretrizes. As opções e ações concretas são então incluídas agora nos planos de gestão territorial, nos planos municipais, nos planos intermunicipais e então essas ações é que vão concretizar e comprometer os particulares na sua implementação. Portanto, o objetivo aqui sim é um bocado dividir, separar, digamos que a estratégia da implementação, facilitando ao nível estratégico a articulação com outros instrumentos e ao nível da implementação, quer para as entidades públicas, quer para os particulares, vamos sempre aos mesmos planos de gestão territorial que podem ter estas ações concretas de proteção das albufeiras a serem implementadas, como podem ter outras ações de proteção contra cheias e, no fundo, outras finalidades. No fundo, estes planos de implementação e de gestão territorial concatenam todas as opções e ações concretas e um particular, no fundo, quase que só precisa de ir a um plano para ver todo o tipo de ações a que está comprometido a executar. Portanto, a partir de 2014 foi estabelecido um calendário para evolução gradual destes planos de ordenamento em planos territoriais, sendo que a partir de 2021 já deveriam estar concretizados todos estes passos de evolução, ou seja, já deveriam existir a partir de 2021, quer os programas especiais, os tais estratégicos, quer a atualização dos planos de gestão territorial municipal, onde serão integradas as ações concretas. É um processo que é contínuo, é feito a dois passos, pela administração e pelos municípios envolventes e pelas entidades que estão localizadas nessas zonas territoriais. Tal como os anteriores, em conjunto, visam gerir a ocupação e a utilização das albufeiras e das suas áreas envolventes. Mais uma vez, estamos em tudo de uma forma semelhante a proteger quer o plano de água, as ações no plano de água, quer as suas áreas envolventes e visam garantir, à semelhança do que se passava anteriormente já, a salvaguarda das condições naturais ambientais presentes,
a salvaguarda das disponibilidades hídricas para as suas finalidades principais e assegurar a articulação com as diferentes entidades com competências no território e objetivos do plano. Portanto, queremos não só proteger os recursos hídricos, como assegurar as atividades principais, como referido, temos também que identificar quais são as atividades secundárias que permitimos no plano de água e que permitimos na zona envolvente, mas tem uma inovação que contrasta com os planos anteriores, mas que no fundo se torna difícil de aplicar na medida em que requer mais conhecimento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se pede que se defina a capacidade de carga das albufeiras. Ora, nós com os exemplos que vimos que há albufeiras de grande dimensão, com um enorme volume de água, como são os exemplos desde Moçambique, e há albufeiras de muito pequena dimensão, com um pequeno volume de armazenamento, mesmo em situação normal, e que se agravam muito em termos de situações de seca. Obviamente que a capacidade de uma grande albufeira receber um poluente, a descarga de um poluente, ou uma pequena albufeira receber a descarga do mesmo poluente, é totalmente diferente. Mas o que se pede aqui assim é que se consiga, para alcançar o tal equilíbrio entre os usos e a qualidade do meio receptor, que se consiga estabelecer qual é o equilíbrio, ou seja, que se consiga estimar a capacidade de carga para cada albufeira. Isso frequentemente é feito com base em modelação matemática e temos que ter aqui sim em consideração a distinção, por exemplo, entre poluentes que ficam presentes de uma forma permanente, como metais pesados, como algumas descargas de produtos químicos que não se transformam em produtos de menor gravidade, cuja molécula se mantém imutável no tempo, e distinguir de descargas de matéria orgânica, por exemplo, que a massa da água possa ter capacidade de biodegradação e de recuperação. Portanto, quando nós definimos a capacidade de carga, temos sempre que ter em atenção que há fontes poluentes que introduzem compostos permanentes, outros não, fontes poluentes que têm a capacidade de ter um impacto localizado no tempo e de permitir que a massa de água recupere. E que esta capacidade de carga, ou seja, esta capacidade de receber uma certa dimensão de poluentes, está muito relacionada não só com a dimensão da albufeira, mas com o tempo de retenção da albufeira, se permanece um ano, se devido ao turbinamento para a produção hidroelétrica, se é frequentemente renovada, caso a precipitação permita essa renovação. Portanto, tem muito a ver, mais uma vez, com um conjunto de circunstâncias, mas requer um conhecimento científico do que se passa para que possa ser estimada essa capacidade de carga. Digamos que o que se pretende é que se faça um equilíbrio sustentado, mas claro que um equilíbrio sustentado requer maior conhecimento da situação em si, não é? E, portanto, mais uma vez, na articulação com outros instrumentos, este conhecimento acaba por se revelar extremamente importante. Sintetizando então, os programas especiais, portanto, os tais que são feitos ao nível da administração, emanam as diretivas, as normas gerais para que sejam definidos os modelos de utilização territorial e as ações, que sejam definidas as normas e as ações específicas em cada caso, já a incluir nos planos. Portanto, a nível desta caixa mais escura estão as diretivas emanadas dos programas especiais e nas caixas mais claras, no fundo, a sua tradução concreta já no âmbito dos planos de gestão territorial, que esses sim vão comprometer não só a administração pública, mas também os privados. A legislação obriga a que hajam outros programas associados e que o plano de ordenamento, o programa especial de ordenamento de albufeiras venha acompanhado de vários tipos de relatórios, não só de impacto ambiental, mas também da sua execução e do plano de financiamento, porque obviamente sem financiamento não se conseguem concretizar estes passos. E, sintetizando agora para os programas especiais,
percebemos que estabelecem, que têm os mesmos objetivos de estabelecer um regime de salvaguarda dos recursos naturais, à semelhança do que já se passava anteriormente, com especial destaque para os recursos hídricos, constituindo um instrumento de apoio à gestão das albufeiras e das zonas terrestres de proteção envolvente, bem como a articulação entre as diferentes entidades com competência na área de intervenção. A elaboração e a revisão destes programas são concretizados pela APA, porque os programas, como foram referidos, são ao nível estratégico, portanto, ao nível da administração pública, e neste caso a APA como autoridade nacional, e são acompanhados pela respectiva comissão consultiva. A implementação dos programas é da responsabilidade da APA e dos municípios territorialmente competentes, portanto, onde estão revertidas todas as ações concretas de tradução do que as diretivas emanadas no programa especial se traduz naquele caso concreto. E assim compromete também todas as entidades relacionadas com a execução deste plano e com o financiamento deste plano. Tem ainda como objetivo a fiscalização do cumprimento das disposições, competindo à APA e aos municípios abrangidos estas competências. Com isto termina esta abordagem em relação aos programas especiais. Quero apenas salientar que é possível consultar no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente e procurar os exemplos de programas, de programas, neste caso ainda não, de planos especiais de ordenamento. Os programas ainda não foram totalmente convertidos, mas podem procurar o que lá existe e eu aqui assim o que demonstro é como se navega no sítio do sítio da APA para que possam chegar a esses documentos. Aqui sim é já o destino, onde podem fazer o download dos planos existentes. E tal como eu referi que os planos de ordenamento faltavam 7 para se ter todo o quadro completo para as 51 albufeiras que requerem a concretização desses planos, mostra agora que está em processo de atualização, ou seja, em processo de evolução dos planos de ordenamento especial para os programas especiais de ordenamento. Ainda nem todos os processos foram iniciados, registra-se a amarelo aqueles que já iniciaram essa transformação, essa evolução. Estamos em 2024, em 2021 este processo já devia estar concluído, mas o calendário era ambicioso e muitos dos planos ainda nem sequer iniciaram esta evolução para programas especiais. Mas para lá caminhamos e há muito trabalho a ser desenvolvido neste âmbito. No fundo, o que interessa é proteger os recursos hídricos e assegurar que as águas das albufeiras cumprem os fins para os quais foram concretizadas. Lembre só que tudo o que foi dito é totalmente dependente da conjuntura nacional e local em todas as suas vertentes. Edafoclimáticas, legais, de ocupação de solo, em toda a conjuntura, isso é algo que nunca pode ser esquecido e todos estes princípios têm que ser adaptados a essa realidade e à conjuntura existente. Resta-me agradecer a atenção prestada e bom trabalho.